Boa noite, pessoal. Vamos iniciar essa nossa live de quinta-feira, hoje dia 20, deixa eu ver aqui, é dia 27, né? 27 de agosto, tô perdido aqui no calendário, mas hoje dia 27 de agosto, e muito bom estar aqui com vocês, esperando o pessoal chegar. A gente vai falar um pouco hoje sobre cultura. Thaís já está aqui, um abraço, Thaís. Nós vamos falar um pouco da cultura nessa questão do que está acontecendo nessa pandemia, né, para a gente poder discutir um pouco a respeito da implicação da cultura na questão econômica. A gente tem a Lei Aldir Blanc chegando aí para ser aplicada até o final do ano em apoio ao pessoal da cultura, e a gente precisa discutir a respeito disso. Estou vendo a figurinha do Paulo Chacon aqui, um abraço, Paulo, obrigado aí por compartilhar, Thaís também compartilhando, um abraço para vocês. Hoje eu só se aparecer os comentários aqui, mas eu estou só com o celular, não estou com o notebook para gente fazer aqui, mas enfim, nós vamos falar um pouco a respeito disso. Quem tiver opinião aí a respeito aqui de Ubatuba ou de São Paulo, né, Serginho, a respeito de como que está essa questão da pandemia, a gente não consegue baixar no Brasil das 1.000 mortes diárias, o que é gente pra caramba. A gente não consegue diminuir esse ritmo que está a expansão do coronavírus, mas tanto em Ubatuba como em São Paulo tem muita gente na rua. Hoje aqui pelo centro de Ubatuba tinha um trânsito danado, muito trânsito, e mesmo a gente saindo pouco, saindo só para o essencial, mesmo na pré-campanha agora a gente saindo pouco, mas ainda assim a gente percebe realmente muita gente na rua, e isso é expansão. Em Ubatuba, infelizmente, a gente está, na última semana a gente teve praticamente uma morte por semana, 100 casos por dia, já chegamos a 1.000 casos, a 30 mortes, ontem era o número de 30 mortes, é muita gente, e isso significa que eu acho irreversível essa questão da flexibilização, porque já passou a boiada, como disse o nosso ministro Ricardo Salles. Portanto, a gente precisa se cuidar, usando máscara quando for sair na rua, continuando com os cuidados de higiene e se precavendo, somente quem é grupo de risco, quem tem grupo de risco em casa. A gente tem feito isso aqui no consultório, mas estamos atendendo num volume um pouco maior, mas muito longe ainda do que nós estávamos atendendo em março, fevereiro. A gente estava atendendo bem mais. Isso tem reflexo na nossa vida econômica. Antes da gente começar a falar da questão cultural, mas porque vai implicar na questão econômica, hoje eu tive com um contador para acertar as questões de contabilidade lá da época, lá de quando começar a campanha, e conversando com ele falou que dos clientes dele, 10 a 15% dos clientes deles fecharam, tá? Comentou de um cliente que tinha 7 empresas, fechou 5 empresas, dispensou muita gente. Ele, o contador, afastou pessoas do escritório de contabilidade, está tentando não demitir, mas falou que vai diminuir muito até o final do ano, vai segurar com uma equipe reduzida. A questão dele lá de trabalhar, e nós conversando, a visão dele bateu muito com a minha, no sentido de que, pelo menos para Ubatuba, ele espera assim, que a gente vai ver a hora da verdade dessa crise de agora, depois da temporada do ano que vem. Que essa pandemia agora pegou a cidade saindo da temporada, de uma temporada que era uma temporada normal, com movimento, com carnaval, com réveillon, com movimento em todos os finais de semana desde setembro. Então que ano que vem
Aí nós vamos ver o que vai ser ao final, depois de um ano, entendeu? Em termos de empresas, de empregos e de investimentos, o que vai ser depois de um ano da pandemia, que começou esse ano antes da Semana Santa, e que aí ano que vem, além de ter dado um ano, vai pegar uma temporada que a reflexão que a gente está colocando, o que eu tenho feito, é que se nós aqui em Ubatuba estamos com dificuldade e tudo mais, significa que nos outros locais também. Portanto, o número de pessoas em condições financeiras de viajar, empresários, pequenos empresários, profissionais liberais, trabalhadores, ela vai diminuir, e também pode ser que as pessoas que tenham condições, que possam viajar, tenham menos dinheiro ou fiquem menos tempo. Então, nós vamos ter que ver. Ele falou, quero ver como vão se comportar as empresas que vão chegar ao fim do ano com dificuldade e talvez a temporada não salve essas empresas. Então, eu fiquei apreensivo porque ele, como contador, confirmou um pouco do raciocínio que eu tenho feito já. Então, isso é uma coisa assim para gente começar, né? Eu vou fazer live essa semana, hoje, quinta-feira, faço no domingo. Semana que vem a gente vai mudar, porque começa setembro, é o último mês da pré-campanha. Nós vamos mudar, vamos fazer algumas reuniões fechadas pelos aplicativos de reuniões, pelo Zoom ou pelo Meeting. Portanto, quem de vocês tiver interesse de participar dessas reuniões, deixa aqui embaixo o telefone de contato para a gente poder passar o link das reuniões. Tá? Isso é uma estratégia. Nós vamos deixar lives para serem mais esporádicas e provavelmente só lives com convidados para falar de assuntos temáticos específicos do plano de governo que a gente está fazendo. Então, não vamos fazer a live hoje, vamos fazer a live domingo. Então, os que estão nos assistindo, deixem o contato, os que ainda não deixaram, se possível pelo WhatsApp, 992 15 4489, 992154489, ou então nos comentários aqui, para a gente poder passar link de reuniões para vocês, que vão ser reuniões ou geográficas, né, por regiões aqui em Ubatuba, ou temáticas. E aí quem quiser participar, quiser colaborar, porque vão ser reuniões para ouvir as pessoas para plano de governo, a gente manda o link, tá ok? E aí, em relação à questão da cultura e do desenvolvimento aqui de Ubatuba, acho que a gente precisa fazer primeiro uma análise da questão cultural. Primeiro, que aqui em Ubatuba nós somos uma cidade que ela é multicultural, né? Se a gente pegar dos povos que constituíram o Brasil, nós temos os três aqui em Ubatuba. Nós temos as aldeias indígenas, nós temos os quilombos, que são os lugares que eram os lugares de refúgio dos seres humanos escravizados, né, pelos portugueses aqui no Brasil, e nós temos os caiçaras, que são as pessoas nativas daqui de Ubatuba, da região, descendentes desses primeiros colonizadores. Mas agregado a essas três culturas que nós temos aqui, que são culturas tradicionais, nós temos toda a cultura que eu trago na minha bagagem e todas as pessoas que migraram para Ubatuba trouxeram consigo. No meu caso, uma cultura caipira, da terra do rei do gado, uma cultura japonesa e italiana dos meus antepassados, uma cultura aprendida lá em Minas Gerais quando eu estudei em Juiz de Fora, uma cultura paulistana de quando eu morei lá, e portanto, em várias pessoas como eu aqui em Ubatuba, a gente já é multicultural, tá? Isso é uma riqueza enorme, mas é um grande desafio de convivência, um grande desafio de tolerância, e a maior parte, eu sempre costumava dizer quando fui prefeito e antes de ser prefeito, que um dos maiores desafios de Ubatuba é exatamente a convivência entre essas diferentes culturas que vivem aqui em Ubatuba, tá? É a busca da paz entre essas pessoas, do convívio, da tolerância, da convivência. Não à toa que o símbolo desses conflitos que a gente vive em Ubatuba está expresso no primeiro Tratado de Paz do Brasil, que é a Paz de Peruí, celebrado no dia 14 de setembro,
por conta do Tratado de Paz entre os portugueses e os índios daqui, para que eles não se aliassem aos franceses dentro do território de Ubatuba. A gente sabe o que aconteceu depois, que os índios foram dizimados e tudo mais, mas desde lá a gente já tem essa questão desse conflito cultural. E, portanto, aqui a cultura assume uma importância vital para o desenvolvimento, exatamente porque, se não for respeitada a cultura de cada uma dessas pessoas que moram aqui e não for tirado o melhor dela, a gente fica só com a parte do conflito, só com a parte do preconceito. Então, essa é uma primeira questão a ser levada em conta aqui em Ubatuba. O caráter multicultural da nossa cidade, e fazer com que o desafio é explorar o melhor de cada uma dessas questões. Então essa é uma questão para a gente iniciar. A segunda das questões para a gente colocar aqui é o aspecto da cultura, o que ela significa, né? E a cultura é como o povo se expressa, né? A cultura é como o povo come, como o povo festeja, como que um povo vive, em que tipo de situação como um povo convive, né, certo? Como ele habita os locais, a sua relação com a natureza, e isso é uma das coisas que mais precisam ser valorizadas, porque um dos aspectos da dominação é exatamente você apagar a cultura de um povo. Isso gera guerra, isso gera conflito, isso gera insatisfação e, com frequência, exploração, submissão, repressão. Portanto, essa expressão popular, essa expressão do povo, nós precisamos sempre respeitar. Eu me lembro muito, sim, daqui de Ubatuba, nas andanças que a gente coloca, tem um amigo meu que é petista, e que uma vez, conversando com ele há muito tempo atrás, ele falou para mim assim, amanhã é dia, eu falei assim, amanhã é dia de São João, hein? Que era um 24 de junho, eu falei, vai ser frio e tudo mais, ele falou, amanhã é dia de eu acender uma fogueira. E ele morava num lugar mais afastado e tal, eu falei assim, mas você vai acender uma fogueira amanhã aqui em Ubatuba? Ele falou, todo dia 24 de junho eu tenho que acender uma fogueira onde eu estiver, porque foi assim que eu cresci. Então amanhã na minha casa tem fogueira, tem canjica, fica todo mundo em volta da fogueira, da família, chama uns amigos, porque tem que celebrar o São João. E eu falei, cara, você está aqui há 20 e tantos anos e mantém? Ele falou, cara, isso tá no meu sangue, faz parte da minha vida. E é assim também com a festa de São Pedro, que era quando os pescadores ofertavam ao padre a maior tainha, por conta do início da época da tainha, da pesca. É assim com os indígenas, e é assim conosco, que estamos aqui, celebramos o Réveillon, que é o início do ano, temos as festas tradicionais e trazemos todas as nossas celebrações. Então, a cultura é um pouco essa expressão, que se expressa também na dança, na escultura, no artesanato, e a gente precisa mantê-la, e isso faz parte, respeitar. Então, nós que somos um país de migração, uma cidade que recebeu migrantes e recebe ainda todos os dias dos mais variados locais desse país, nós precisamos ter isso muito em mente. Nós não seríamos o que nós somos sem todas essas culturas que vieram para cá, que se mesclaram na maneira de lidar com a terra, na maneira de lidar com o mar. Os japoneses vieram para cá para pesca, os japoneses daqui de Ubatuba, que se encontraram com os caiçaras. Então a gente vai no Pier Saco da Ribeira, houve uma convivência histórica entre os japoneses que lá chegaram e os pescadores que lá sempre moraram. Então essa expressão do povo, nesse momento agora do nosso país, nesse momento agora da humanidade, ela precisa ser muito valorizada enquanto patrimônio, enquanto modo de expressão, para que a gente não se vergue a interesses externos, que a gente não se vergue a coisas que vão tentar nos desunir ou tentar apagar essa nossa memória, esse nosso jeito de lidar com a natureza, para impor alguma coisa de fora
alguma coisa que não contempla todo mundo. Tá? Então, uma cidade multicultural e que reflete as diversas formas de expressão dessas pessoas, ela é difícil, mas ao mesmo tempo é muito rica. É muito rica e a gente precisa o tempo todo tá de olho, né, nisso, para não deixar se perder. Tá? Quando a gente foi governo de 2013 a 2016, nós tínhamos muita dimensão disso. E uma das formas, por exemplo, das pessoas se expressarem culturalmente são as suas celebrações. E a gente fez um investimento muito grande. Qualquer um dos que está aqui assistindo, ou de outras que vocês conversarem, vão se lembrar do como que a gente apoiou e incentivou as manifestações culturais por toda a cidade. A prefeitura, junto com a companhia de turismo, entendeu que as nossas festas eram um fator de atração turística, um fator de identidade da população, de fixação da população nos seus locais, e a gente tem política de estímulo, de divulgação e de apoio a quantas manifestações culturais foi possível a gente apoiar. Quantas foram possíveis? Isso significou apoiar as festas de todas as comunidades desse município, apoio com som, com locutor, com música, com a estrutura das festas. Isso passou pelas festas culturais, desde lá do Bonete, da festa do 25 de janeiro, até o Camburi, a Almada, Pissinguaba, que tem a festa junina, a Almada, a festa do Camarão, o Sertão do Batumirim com a festa da mandioca, o Puruba, e todas elas, o Ingá, o Sertão da Quina, a questão da Nossa Senhora Aparecida e a festa de setembro que tem no Sertão da Quina, a missa e a celebração que tem na Caçandoca no dia 12 de outubro da Nossa Senhora Negra, a missa aqui, a festa de São Pedro. O prefeito, quando eu fui prefeito, em todas as festas de São Pedro eu fiz questão de ir no barco dos pescadores, do barco da colônia que levava o São Pedro, não só porque eu sou católico, mas porque aquilo significava para Ubatuba uma questão muito forte. A questão dos índios guaranis, que tinham o seu coral e estavam sempre se apresentando, foram homenageados de maneira especial em um dos aniversários da cidade. Então, isso fazia com que a cidade celebrasse, e ao mesmo tempo, a festa do trabalhador do Ipiranguinha, a festa regional que tem na Marafunda. A Marafunda tem uma cultura que são das pessoas que vinham, era um ponto de parada dos comerciantes que vinham de São Luís para fazer troca de Catuçaba para cá. Isso quem me contou foi o vereador Adão. Então todas essas questões, entendeu? A gente procurava apoiar, tá? Deixei de citar várias aqui porque são enormes. E isso precisa ser valorizado. Isso precisa ser mantido, isso precisa ser divulgado, porque acaba sendo um fator de atração de pessoas de dentro da cidade para ir para esses lugares e conhecer, mas também de identidade de cada um dos locais. É questão cultural. O Festival de Canoa Caiçara, que tem cada comunidade beira-mar que tem uma festa, tinha uma corrida de canoa. No São Pedro tem a corrida de canoa, a chegada da imagem de São Pedro trazida num barco da canoa de pescador. Então essa questão cultural tem esse fator e que faz a gente ser feliz. A cultura, a preservação cultural, o cultivo das expressões culturais. Aqui em Ubatuba são multiculturais. A gente teve festival do rock aqui em Ubatuba, a gente trouxe o pessoal do hip hop no Ipiranguinha com o Afroex, a gente tem aqui uma série de outras manifestações. Elas fazem o povo feliz. Então é fator de vida boa, é fator de felicidade de um povo, a valorização, o reconhecimento e a convivência
a convivência pacífica com as suas manifestações culturais. Na minha opinião, perdeu muito nesses últimos 4 anos. Na minha opinião, isso tem que ser fator primordial no próximo período que vai entrar, porque nós estamos vivendo uma tentativa de se apagar os rastros culturais, tá, em vários locais do mundo, para ter um pensamento hegemônico. Um pensamento hegemônico de consumo, um pensamento hegemônico que confunde entretenimento e diversão com a questão cultural, que quer fazer da cultura só uma questão de mercado, uma questão de exploração financeira, e a gente tem que inverter essa lógica, dizer que a diversidade, a identidade, elas são essenciais e elas sim é quem devem ser valorizadas economicamente, valorizadas socialmente, valorizadas para as pessoas. Isso significa cultura. Então, nós temos nesse próximo período aí esse desafio. E eu acho que ele é central, eu tenho convicção que esse desafio é central na nossa vida. Tá? Que a Festa das Nações aqui em Ubatuba, que são barracas de várias nações, com as comidas típicas dessas nações, para que o povo de Ubatuba possa experimentar esses sabores e essas coisas que são dos outros países. A Festa da Colônia Japonesa, que traz toda uma questão cultural com as suas atrações artísticas, a exposição que tem lá. Isso nesse próximo período que nós já estamos vivendo, uma tentativa, tá? Se acabou com o Ministério da Cultura, se reduziu a questão do combate ao racismo, tem a questão das mulheres, e são as mulheres grandes mantenedoras da cultura de um povo, tá? O descaso com a juventude, que tem toda a sua cultura, que vai virar um dia tradicional, mas que hoje a juventude tende a sempre ser vanguarda, sempre ser diferente, sempre ser uma questão de provocação de um tempo. Então nós precisamos ter essa questão de cultura como essencial para o desenvolvimento do município. Tá? Prefeito, candidato a prefeito, pré-candidato a prefeito, que não tiver muito claro a questão de política cultural, a questão de construção de política cultural, não vai estar em sintonia com o seu povo e vai contribuir para o enfraquecimento geral da cidade. Uma cultura enfraquecida significa uma sociedade enfraquecida. Nesse momento, por exemplo, que nós estamos num momento de pandemia, de afastamento, veio a Lei Aldir Blanc, feita pelos parlamentares que resistem a essa questão, uma lei baseada numa proposta da deputada do PT do Rio de Janeiro, Benedita da Silva, encampada pelo Congresso Nacional, para poder dar suporte aos trabalhadores da cultura, não só aos artistas. Ela vem exatamente para resistir, mesmo na pandemia, tá, a essa tentativa de tornar a cultura desimportante. E aqui em Ubatuba, a gente tem muita satisfação de que o Conselho Municipal de Cultura ele está discutindo a questão da Lei Aldir Blanc aqui no município, com discussões, com mesas, com reuniões online de como aplicar, e Ubatuba vai conseguir receber esses recursos, porque lá no nosso mandato foi instaurado o Conselho Municipal de Cultura e foi feito o Plano Municipal de Cultura. E isso é pré-requisito para a cidade poder se capacitar para receber os recursos da Lei Aldir Blanc. Então, por conta dessa valorização que nós demos lá atrás em estruturar o setor da cultura em Ubatuba, nós temos aí, se eu não me engano, 600 ou 700 mil reais a Prefeitura de Ubatuba, o setor cultural de Ubatuba tem para apresentar de projetos para as manifestações culturais, para os artistas, para os locais que tinham produção cultural, para que eles possam ter uma ajuda financeira que veio da Lei Aldir Blanc. Então, acho que isso é uma questão para a gente deixar muito claro aqui.
E como a nossa live de hoje é sobre a importância da cultura para o desenvolvimento, eu quero refletir sobre uma outra questão aqui, que é a questão que não é econômica, a questão socioeconômica da cultura, que não é a cultura só de arte, de diversão, de música, dança e tudo mais, mas uma cultura que as pessoas trazem em relação a essa questão de viver, porque é importante a gente fazer isso para entender Ubatuba, as que são de Ubatuba, ou para entender as cidades aí, nesse caso. Eu estudei esse ano, no mestrado que eu estou fazendo, da Faculdade Latino-Americana de Ciências Sociais, em parceria com a Fundação Perseu Abramo, e nós estávamos estudando a questão das classes sociais. E aí eu percebi o quanto que isso impacta na cultura e na vida de um povo, quando a gente coloca que na Constituição do Estado brasileiro, na questão da relação de classes sociais, com o início do capitalismo, chegando no Brasil, com o estabelecimento das classes sociais dominantes, explorando as classes sociais intermediárias e a classe e o proletariado, e isso não é um papo só ideológico, mas é de constatação, é coisa de estudo, vem colocando que o povo tem uma cultura em relação à vida baseado nessas questões, tá? E aí que a gente precisa prestar atenção, porque existe uma classe, existiu sempre uma classe dominante, e que essa classe dominante sempre é econômica, e que ela cultiva, preste atenção, ela cultiva, isso está no livro do Darcy Ribeiro, referenciado também pelo Gessé de Souza, que é um sociólogo que está mais agora na mídia, Darcy Ribeiro já falecido, o livro dele é O Povo Brasileiro, chama-se o Povo Brasileiro, mas que também passa lá por Florestan Fernandes e por estudiosos da Europa, que a classe dominante tem a cultura do estudo. E, portanto, todos os incentivos aos seus são no sentido de aproveitar os espaços sociais que são diferenciados para eles, tem como principal objetivo o estudo, e isso inclui o estudo em geral, para só depois entrar no mundo do trabalho com essa qualificação que o estudo deu. As classes dominadas, elas trazem, ao contrário, por terem sido escravizadas, os negros e os índios, por terem sido exploradas os trabalhadores de baixa renda, os caipiras, os poceiros, o pessoal do interior, os caiçaras, elas trazem consigo que para sobreviver elas precisam desenvolver a cultura do trabalho. E aí se relega nessas classes, porque nunca tiveram oportunidade, essa cultura do estudo. Então elas trazem consigo uma questão cultural do que elas têm de modo de vida, mas a elas não é dada a oportunidade de usufruir da cultura do estudo. Então elas vêm e elas consideram como sendo muito bom e tal, simplesmente o fato de ter um trabalho, tá? Então quando a gente tem essas duas culturas, a cultura do trabalho e a cultura do estudo, a gente tem em cima disso toda uma relação com a natureza, toda uma relação com a cultura, com essa cultura de bem viver com a natureza. Aí os índios, os caiçaras tinham uma outra cultura que nem muito a do estudo, porque a sabedoria deles vem de outra forma, nem a do trabalho, porque a questão deles é viver em harmonia com a natureza, e aí ela se choca. Então ficam esse tipo de cultura, e quem está dominando, que é a classe dominante com essa cultura do estudo, não quer que as pessoas tenham acesso a esse tipo de cultura, a esse tipo de situação. É daí que vem, em grande parte, todo o preconceito que está acontecendo e que aconteceu lá atrás com as cotas nas universidades. É cultural esse preconceito, porque a classe que tem acesso ao estudo, os dominantes, não querem dividir essa oportunidade de estudo que vem junto com a questão do saber, do conhecimento, não quer dividir isso
com quem eles acham que deve ter só a cultura do trabalho, só a cultura da servidão. Essa é uma reflexão que a gente tem que colocar quando a gente é democrático, quando a gente quer conviver bem, porque às vezes eu aprendi isso agora, um sentimento que eu sempre tive, agora eu fui estudar e entendi. De como que isso está presente na nossa sociedade. E aí vem o preconceito contra as cotas, o dizer que o Enem, com mais o SISU para fazer, ele leva pessoas da rede, o ProUni leva pessoas da rede pública para a faculdade, ou pessoas pobres, e o preconceito de que não adianta se formar porque não vai ter emprego, ou porque não tem emprego para quem é formado, mas na verdade, o objetivo é não deixar que essas pessoas tenham conhecimento a respeito de outras possibilidades de vida. Que elas tenham condições de entrar num nicho de mercado antes ocupado e reservado só para quem podia ter acesso a essa oportunidade do estudo. Então, para quem... Esse debate a respeito de cultura também tem que ser visto sobre esse aspecto. Nós temos que querer que assim, todos precisam trabalhar, mas também todos têm que ter oportunidade de desenvolver essa outra cultura, de ter oportunidade de poder estudar, de poder ter mais conhecimento. Então, o bem-estar com a natureza das pessoas nativas, a cultura do trabalho que vem dos explorados, que eram os indígenas, os brancos pobres, os migrantes e os escravos, precisam ter oportunidade de usufruir o que sempre esteve só nas mãos da classe dominante, que é essa cultura do estudo. Porque quando a gente fala estudo, significa arte, significa música, significa dança, significa assistir espetáculos, participar de espetáculos e todas as coisas mais, a cultura tradicional e etc. Então, a gente precisa avaliar o desenvolvimento econômico e avaliar também por esse lado. E saber que quem tem o combate às injustiças, quem tem a luta por justiça social no coração, na mente e nas atitudes do dia a dia, tem que ter isso em mente para poder defender isso aí. E no Brasil de hoje, e na Ubatuba de hoje, e é o que eu vou falar agora, é essencial para se construir uma cidade desenvolvida, justa, com um povo feliz. Isso é essencial. Porque aqui em Ubatuba, que é a outra cultura que veio também dessas classes dominantes, nós temos aqui um embate entre quem está em Ubatuba para viver bem, para viver de maneira sustentável, com quem? Como os portugueses que vieram para o Brasil, não os que vieram aqui e trabalharam, que esses são nossos irmãos, mas a corte portuguesa e depois as multinacionais e os bancos, entendeu? A cultura da exploração. A cultura da exploração que vem, tira tudo de um lugar, suga tudo e depois vai embora. A gente precisa lembrar na história de Ubatuba, que Ubatuba já viveu ciclos. Então já foi uma cidade rica, depois com o fim do ciclo do café, com a quebra do Banco de Taubaté, com a crise de 1932, Ubatuba diminuiu de população, ficou muitos anos esquecida, tá? E aí só por volta da década de 70, com o advento da Rio Santos e tudo mais, é que ela voltou a passar por um outro ciclo de desenvolvimento. E de novo, esse ciclo de desenvolvimento em Ubatuba trouxe gente para cá, que veio para viver, trouxe gente com cultura do trabalho, porque eram os migrantes explorados lá no norte de Minas, explorados no Nordeste, que vieram para cá para ser explorados. Entendeu? Numa exploração em que, mesmo sendo explorados aqui, eles viviam melhor do que lá. São pessoas que hoje estão aqui estabelecidas, que gostam muito de Ubatuba, mas que trouxeram essa cultura do trabalho. E a exploração de Ubatuba se deu, como sempre no Brasil, com a terra. Com a posse da terra, com a expulsão dos caiçaras das áreas nobres,
com a ocupação da terra com finalidade comercial. E aí hoje, nesse momento que nós estamos vendo aqui, essa semana, esses dias agora, aprovando medidas na Câmara como uma proposta para revisar o plano diretor sem participação da sociedade civil, uma questão de aprovar obras com uma maneira de saneamento discutível, no mínimo discutível, a questão de você não ter parecer do Conselho, tirar o poder do Conselho de Meio Ambiente na aprovação de construções com saneamento alternativo. Isso significa a exploração imobiliária de Ubatuba, que não é ruim, que oferece trabalho e melhores condições de vida para esse pessoal que tem essa cultura do trabalho e que mora aqui e que é muita gente, entendeu? Mas que, se não for feita direito, essas pessoas que estão vindo com essa finalidade, são investidores, são construtoras de fora, são construtoras daqui, quando essa fonte secar, eles simplesmente vão embora. Então nós precisamos ter essa questão e eu acho que não tem como a gente não tratar essa questão cultural desse ponto de vista também. Tá? Porque aí a gente vai falar de desenvolvimento sustentável, de preservação ambiental, de preservação da qualidade das águas, tendo que levar em conta essa questão, para poder falar que a nossa riqueza está na nossa cultura. Ou seja, a visão de quem entende a questão cultural, ela tem que ser o mais ampla possível, para que as pessoas possam refletir muito a respeito disso. E nós que estamos aqui em Ubatuba, que vivemos aqui, precisamos ter no comando da cidade, precisamos ter na Câmara dos Vereadores pessoas que tenham a compreensão dessa dimensão. A dimensão de como é difícil, mas como é necessário fazer esse sistema de equilíbrio entre o desenvolvimento econômico, mas também o desenvolvimento cultural, a questão social, a questão ambiental. Não dá mais para achar que cultura é só dança, música e não sei o quê, e não dá mais para achar que desenvolvimento é só construção, é só porque gera emprego, tudo mais. A visão que a gente prega hoje, que o PT já pôs isso em termos nacionais, é de que há uma transversalidade ecológica, não é só ambiental. A questão ecológica, nós estamos vivendo um momento no mundo de transição ecológica. E a questão cultural, essa transição ecológica não vai ser feita sem a questão cultural. Que é tudo isso, entendeu? Vale a pena trabalhar para esse tipo de situação? Vale a pena o investimento para esse tipo de atividade econômica? Vale a pena abrir a cidade? Eu acho que essa tem que ser uma decisão coletiva, não é a opinião de alguém que é pré-candidato a prefeito. O que eu sei é que tem que ser tem que ser respeitadas essas dimensões. Isso tem que ser discutido abertamente, democraticamente, com as decisões sendo tomadas baseadas no que é melhor para a cidade, inclusive para o futuro. Tá? O que vai ser mais sustentável a longo prazo, para daqui a 10 anos, 20 anos, 30 anos, a gente continuar tendo uma cidade em que a juventude goste, que hoje é jovem, vai estar morando aqui bem, que nós que já estamos com mais de 50 possamos estar bem aqui na nossa velhice, e que haja um equilíbrio e que as pessoas olhem e falem assim: olha, isso aqui foi muito legal, continua sendo muito legal. Então essa dimensão é que eu acho que nesse momento em que nós estamos aqui, eu queria muito estar ouvindo os comentários de vocês aqui. Nós estamos com 40 minutos aqui, e não estão aparecendo os comentários aqui na tela do meu celular, mas eu vou ler eles depois, porque desde que a gente foi a primeira vez candidato em 2008, que eu tenho muito essa dimensão, porque eu vivo isso aqui desde quando eu cheguei, sempre fui atento e aprendi muito disso ao longo desses 27 anos
quase 28 anos que eu frequento Ubatuba, que eu moro em Ubatuba, tá? De como isso é rico, de como é legal a gente ir na Barra Seca, entendeu? E encontrar com o pessoal dali que é caiçara e conversar e ver o pessoal ali. Como é legal a gente estar num evento que tem corrida de canoa. Como é legal quando a folia de reis passa na casa da gente. Como é bacana quando a gente vai num lugar e tem a congada e depois tem um baile caiçara, tem o fandango, tem a congada. Como que a gente se sente representado? Como a gente se sente bem em tá convivendo com esse tipo de situação, tá? Então essa dimensão a gente precisa ter, e eu volto a repetir e a insistir, porque nós temos que martelar isso na mente das pessoas, entendeu? Nós estamos vivendo um momento em que essas questões estão em risco. Essas questões estão ameaçadas, e ameaçadas de maneira muito clara por quem está nos governando hoje a nível nacional. A tentativa de normalizar os ataques às questões culturais, a tentativa de normalizar a questão do racismo, que é cultural, a tentativa de impor uma questão machista, que é cultural, entendeu? Precisa ser enfrentada desde sempre. E nesse momento está muito fortalecido e precisa da nossa resistência, precisa da nossa esperança, precisa da nossa luta. Isso se reflete por toda a nossa vida. Isso se reflete por todas as pessoas do bem que a gente conhece, por todas as pessoas com quem a gente respeita. Então a gente precisa discutir muito isso, e agora que está no período eleitoral, não só discutir, mas ter lado de quem tem essa compreensão, se comprometer e tentar convencer mais pessoas da importância desse tipo de visão da sociedade, convencer as pessoas para poder fazer esse enfrentamento lá na frente, na urna. Então esse momento de pré-campanha é o momento da gente ir acendendo isso na mente das pessoas. É o momento da gente ir fazendo com que as pessoas comecem a refletir. Eu já falei isso em outras lives, e a gente precisa, e é um dos motivos pelos quais eu dedico, a primeira eleição que eu participei fazem 16 anos, foi em 2004. Desde lá eu participo ativamente de todas as eleições municipais e nacionais e estaduais, ora candidato, ora fazendo campanha, como partido desde 2002, e como pessoa politizada desde quando eu entrei na faculdade, mas desde muito antes, né, Serginho? Não sei se o Serginho está aqui ainda, desde a época de moleque lá em Andradina que a gente se interessa. Mas a gente precisa participar ativamente e mostrar que a gente tem lado. Mostrar cada um, entendeu? E convencendo mais pessoas. E eu aprendi ao longo desse tempo que é o seguinte: nos enchem de informações, entendeu? Nos enchem de informações. Agora com o celular, então, a gente tem tudo nos aplicativos de busca, todas as informações, tá? Para que a gente tenha muito conhecimento, e esse conhecimento possa ser usado para nos explorar. Esse conhecimento possa ser usado para que a gente consuma o que se quer, para que a gente viva do jeito que se quer, para que a gente produza e trabalhe no que eles querem, para que a gente naturalize. Então temos informação e conhecimento. O sistema que nós vivemos hoje para por aí. E ele não quer que a gente tenha o que nós estamos discutindo hoje aqui. Eles não querem que a gente tenha compreensão. E eu aprendi isso, entendeu? Eu aprendi isso com José Genuíno, numa palestra que eu vi lá no início da minha questão política. E o Genuíno falou assim: porque quando se chega no nível da compreensão,
que é essa reflexão que nós estamos fazendo hoje aqui, que pode ter outros pontos de vista divergentes do de vocês, mas quando se chega na compreensão, a compreensão da dimensão política para as pessoas. Então, o nosso desafio é levar compreensão do que está em jogo, compreensão do que é da importância da cultura para as pessoas, para que elas tenham posição política a respeito do que elas querem na vida. Porque senão elas vão votar só com a informação, e a informação você pode deturpar, você pode dirigir e você pode enganar as pessoas só com a informação. Agora, quem tem compreensão, não. Quem tem compreensão, reflete. Quem tem compreensão, discute. Quem tem compreensão, formula. E a partir daí, escolhe melhor e exige mais. É disso que as pessoas que os dominantes não querem. Não querem que pessoas que eles só querem como trabalhadores, que eles só querem como prestadores de serviços, que eles só querem como convivas porque faz bem para eles, que elas compreendam as causas da injustiça. Que elas compreendam a importância de manter as raízes culturais. Então, eu acho que nessa reflexão que a gente está fazendo aqui hoje, e eu deixei para fazer aqui, é porque eu enxergo isso. E sei que tem muita gente com a mesma compreensão disso, entendeu? De que a questão cultural é uma das coisas mais amplas, uma das questões mais vitais na nossa vida, tá? E ela não pode ser vista só por uma questão social, não pode ser vista só por uma questão econômica, porque ela é muito mais do que tudo isso, certo? E a gente precisa ver isso. E aí eu quero finalizar nesses últimos minutos aqui, falando exatamente da questão do futuro. E acho que essa reflexão que a gente está fazendo aqui, a gente tem que levar para o pessoal jovem, tá? Que é quem está tendo muita informação, porque detém a questão da tecnologia. Os jovens que estão aqui nos vendo, mas todos nós convivemos, os jovens têm acesso a muita informação. Nas coisas que são necessárias hoje para serem explorados, eles têm o conhecimento, mas uma parte dos jovens considerável, entendeu? Não está tendo compreensão do que está em jogo. E com isso estão, de certa forma, comprometendo o seu futuro. Já estão com um presente muito difícil. Tá? O cenário em que um jovem de 16, 18 anos hoje, trabalhador, estudante de escola pública, filho de pais trabalhadores, de pais autônomos, de pais pequenos empresários, o cenário hoje de futuro para essa juventude não é um bom cenário. Tá? Se tem juventude, porque no dia a dia eles já estão vivendo. Tá? Aqui em Ubatuba, por exemplo, quem quiser estudar, acabaram com o cursinho popular que a gente tinha criado, deixou embora depois que a gente foi a questão do Instituto Técnico Federal. Não há um projeto amplo para poder valorizar essa juventude. A gente está discutindo isso agora no nosso programa, discutiu isso durante o nosso governo. Você não vê outras se falar aqui em ter a oportunidade de ter uma faculdade aqui como parte da questão de desenvolvimento de Ubatuba. A gente vê muita gente falando que aqui é só turismo, só turismo, só turismo, só turismo, só turismo, e tem muita gente de Ubatuba que quer outras opções além do turismo, que reconhece o turismo, como eu reconheço, como sendo vital para a nossa cidade, mas que também tem que reconhecer que nem todo mundo quer trabalhar com turismo. Que tem gente que quer trabalhar com outras coisas e que precisa de oportunidade. Nós temos uma candidata a vereadora nossa, por exemplo, uma pré-candidata a vereadora nossa, que é comerciária e que nos conta a respeito disso, da falta de oportunidade que tem quem trabalha no comércio por conta do horário, porque o horário de funcionamento do comércio aqui impede, mesmo que tenha dinheiro, mesmo que tenha capacidade de estudar fora de Ubatuba, em Taubaté ou Caraguá, nas faculdades, porque não dá para sair na hora, porque o comércio fecha às 7, não dá para pegar as aulas, porque o comércio trabalha de sábado, e essas pessoas têm que optar ou por emprego
ou por essa possibilidade de desenvolver essa cultura do estudo. Relato dela pessoal, de que esse é uma das principais frustrações dos trabalhadores do comércio que querem algo a mais além do que trabalharem no comércio. Então a gente precisa conversar com a juventude a respeito dessa questão de cultura, dessa questão de oportunidade para o futuro. E eu quero terminar mesmo aqui fazendo uma reverência e uma referência para a gente colocar um pouco do que a gente tem aqui em Ubatuba e que era valorizado e hoje nem tanto, mas nós temos aqui manifestações culturais que são as tradicionais nossas aqui, da congada, do fandango, a questão das aldeias indígenas, e todo ano elas têm uma celebração, uma festa que deixam entrar pessoas e depois tem uma celebração fechada deles. Nós temos toda a questão quilombola do modo de viver e as suas tradições, e aí junto com essa questão negra, as manifestações culturais da capoeira, que a gente tem grandes, eu nem estou citando nomes aqui para não ser injusto, porque é muita gente envolvida em cada uma dessas questões aqui, mas nessa questão da manifestação da capoeira, na questão da música aqui, nós temos toda uma questão que tem muito a ver com a praia, que é a questão do reggae. Nós temos a cultura do surf, que o surf tem uma cultura de um modo de viver dessa rapaziada nossa, que não é rapaziada, porque na verdade é um jeito jovem de viver a vida. Então tem rapaziada do surf de 70, de 75 anos, mas mais o pessoal daqui, em que com o surf você desenvolve uma cultura que não está só na questão do pegar onda, mas com o surf você aprende geografia, com ondulação, com vento, com quais as praias melhores, a ondulação de norte, de sul, o vento noroeste, qual que é melhor para isso. A questão de tudo que a pesca traz de ensinamento para a gente, eles têm a festa do pescador, tem a caiçarada, a questão das diferentes manifestações de dança. Nos últimos anos, uma proliferação de academias de dança, com dança de rua, com dança clássica, o balé da Fundarte, que já é muito clássico, nos aposentados a questão da dança de salão. Temos contadores de histórias aqui de Ubatuba, que contam as histórias caiçaras, que se apresentam nas escolas. No teatro, a gente tem símbolo nosso, a Paixão de Cristo, que é histórica aqui em Ubatuba, feita ao ar livre, e tudo mais. Então, são tantas manifestações culturais que qualquer um de nós vai gostar de alguma delas e vai se identificar com elas, e são importantes, e nós vamos manter isso para que a nossa juventude, que eu estou falando aqui, continue a ter essa referência. Junto com isso, a gente precisa respeitar, escutar e valorizar a juventude com o que eles trazem agora de contemporâneo, de moderno, e isso inclui escutar o pessoal do hip hop e o que eles estão dizendo nas letras deles. Isso inclui escutar o pessoal da dança de rua, isso inclui lá conversar e escutar a questão da praça de skate. A praça de skate, por exemplo, é um lugar de cultura em Ubatuba. Os pré-candidatos a prefeito precisam mostrar qual que é a sua visão da praça de skate. Se ela é um lugar para trazer o pessoal da cidade, porque no que nós estamos vendo hoje, para todos nós que estamos assistindo e que estão aqui conosco conversando São de Ubatuba, há um movimento na cidade que eu senti quando fui governo, que eu percebia antes e que eu continuo vendo, que é um movimento de afastamento da população de Ubatuba da orla central. Quando nós fomos governo, nós trouxemos o povo para a orla, porque a orla aqui é da população de Ubatuba. E ela é lugar de expressão cultural. Tá? Estão acabando com a praça de eventos, que é onde a gente fazia os grandes shows, fazia o aniversário da cidade, tinha a festa da colônia japonesa, a festa das nações, a festa de São Pedro. Reduziram esse espaço e estão levando para um lugar fechado.
estão afastando cada vez mais, já tentaram tirar e já conseguiram tirar o carnaval da avenida. E quem é de Ubatuba precisa prestar, e dá valor à cultura, precisa prestar atenção disso. Porque cultura não é só valorização, é dar acesso ao povo. E o lugar em que toda a população de Ubatuba vem é essa orla central. Isso é histórico, isso é cultural. Nós não podemos deixar que a cultura da exploração das riquezas de Ubatuba e tudo mais seja feita só em função disso. Ou seja, que a avenida seja barrada para as pessoas de Ubatuba, para a juventude de Ubatuba. E, portanto, a pista de skate é um lugar de resistência cultural. De resistência cultural, de resistência da juventude, em se apropriar da cidade, do centro da cidade, da orla da cidade, para poder vir se divertir, para poder vir trocar experiências, para poder vir conviver com pessoas da cidade toda. Essa é uma questão crucial nos próximos anos para Ubatuba, para quem cuida, para quem valoriza a questão cultural. Tá? Então eu queria deixar esse recado aí para a juventude, agradecer a todos vocês que estão aqui nos assistindo, são 19h57, e que eu não vou ver, mas eu vou, assim que acabar aqui, vou ler os comentários e tentar responder, mas que participem. Lembrando novamente, para se cadastrar no 992154489, manda uma mensagem lá com nome completo, o bairro que mora, a atividade que exerce, e se aceita receber umas mensagens de WhatsApp, curtir, compartilhar e comentar aqui, porque são setembro, outubro e começo de novembro. Então nós estamos a menos de 3 meses de decidir o futuro da cidade. Isso já começou agora com a pré-campanha, na discussão com os pré-candidatos, e vai culminar com o dia da eleição, em que a gente precisa procurar que o maior número de pessoas vote com compreensão do que significa a proposta de futuro da cidade, de cada uma das candidaturas, de cada um dos partidos, de cada uma das coligações. E a gente conta com vocês para divulgar essa questão, para se comprometer com algum lado na eleição, para poder a gente construir uma Ubatuba melhor, uma Ubatuba mais justa, mais solidária, de maneira coletiva. Tá ok? Uma boa noite para todos vocês, um abraço para todos que eu não consegui cumprimentar aqui, e a gente vai se encontrando domingo, vai ser a última live nesse formato, e a gente vai continuar mandando mensagem, gravando vídeo e fazendo live com coisa, pelo menos durante o mês de setembro. Na campanha ainda é segredo, a gente está planejando como vai fazer, tá ok? Um grande abraço, um beijo bem grande para todos vocês, até domingo, e sempre aí pelo Instagram e pelo Facebook. Valeu!